história, tá? Hoje nós faremos atividade na página 52 até a página 54. Vamos falar um pouco sobre o povo brasileiro, como se deu essa formação, né? Nós somos um país com uma extensão territorial muito grande e muitas pessoas diferentes, né? Tem pessoas que são negras, pessoas que são brancas, índios, né? Pardos. Então, a nossa miscigenação é uma mistura muito grande, tá? O Brasil é um país que tem muitas pessoas de vários lugares, né? Que vieram para o nosso país. De início, né? Quando Portugal, com as suas caravelas, chegaram aqui no Brasil, as únicas pessoas que existiam aqui eram os índios, né? Então, são os donos da terra. E aí vieram os portugueses, né? Que são os brancos. E aí depois trouxeram os negros, né? Escravizaram por um longo tempo. Então aí deu-se a mistura do povo brasileiro, tá certo? O povo brasileiro é fruto de uma mistura de três principais etnias, né? Que é o povo indígena, o branco e o negro, como a gente já falou. Os indígenas já habitavam as terras brasileiras antes mesmo de os brancos chegarem, né? Eles já viviam aqui com seus costumes, né? Suas tradições. E aí os portugueses, que são os brancos, trouxeram novas tradições. E aí é que misturou tudo, né? E assim também como os negros também trouxeram as tradições deles, né? Cada um tinha uma religião diferente, que permanece aqui também, né? A gente tem pessoas que têm religiões diferentes, que têm um costume, hábitos diferentes de todos, né? Depois que aqui se instalaram, os brancos trouxeram os negros africanos para servirem de mão de obra escrava. Por quê? Quando eles chegaram aqui, os índios eram bem mais inocentes do que os portugueses, né? Então eles começaram a escravizar os índios. E aí, depois de um certo tempo, os índios não quiseram mais aceitar essa situação. E aí, o que eles fizeram? Foram até o continente africano, em alguns países, né, do continente africano, e começaram a trazer os negros de lá para trabalhar para eles, oferecendo não, né? E oferecer ser escravo. Eles começaram a escravizar eles, a trabalhar no serviço pesado, na cana-de-açúcar, tá certo? Então, a mistura dessas etnias originou-se, né? Aqui eu não consegui encontrar a imagem. O indígena com o negro, né? Originou o cafuso. A mistura da raça indígena com o negro originou o cafuso. O negro com o branco, o mulato, né? O indígena e o branco, o caboclo ou o mameluco. Então essas são as três misturas que se encontraram aqui no nosso país, no Brasil. O indígena com o negro originou o cafuso, o negro com o branco, o mulato, o indígena com o branco, o caboclo e o mameluco. A gente sabe que tem várias etnias, né? Porque essas são as principais, mas tem várias misturas. Tem o negro com o negro, o branco com o branco, né? O indígena com o indígena, que aí sempre vai ser ele mesmo, tá? Então, a nação brasileira tem um governo soberano, né? As pessoas, né, devem a soberania e o poder a uma pessoa específica que vai tomar conta do nosso país, né? Governar um território e um povo, né? O território, como eu disse, é um território imenso no nosso país, ele é muito grande, dividido em 5 regiões já por conta disso, por conta que é um território muito grande. Então, para ajudar esse governo, né, a comandar, né, a organizar, tem que ter essas divisões, né? E aí, o poder executivo, que é o presidente, né, o poder estadual, que é o governador, e o poder municipal, que é o prefeito. Então, é distribuído os territórios aí para uma organização geral do nosso território. Nossa nação pode ser representada por 4 símbolos oficiais. A bandeira, né, do Brasil, essa é a bandeira que representa o nosso país. O selo nacional, ó, República Federativa do Brasil, as coisas que tem algumas, se você for enviar uma carta, alguma coisa do tipo, ela vai com o selo nacional, né? E o brasão da República, o brasão que representa, né, tem alguns símbolos do poder executivo, tem a bandeira está lá representando, tem o brasão também representando o nosso país. E o hino nacional, né? O hino nacional que tem no final do livro de vocês. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Acredito que a maioria conheça o hino nacional, né? A gente costuma ver em eventos, né? Jogo de futebol é muito comum você ouvir o hino nacional, dependendo do jogo, o hino estadual, né? Então, esses são alguns símbolos que representam o nosso país, né? A bandeira nacional, o selo nacional e o brasão da República, né? Que muitas vezes ele é pequenininho, até quando você observar na televisão, quando um presidente vai fazer um pronunciamento, ele sempre está com o símbolo, a faixa presidencial tem um símbolo, né? Que é o brasão da nossa República, tá?
da mistura de 3 principais etnias. Quais são essas? As 3 principais etnias que existiam aqui no Brasil. A tia lembrou com vocês aqui, e vocês vão copiar aí na letra A. Letra B. Quem habitava as terras brasileiras antes dos brancos chegarem? Quem era que estava aqui primeiro, antes de todas as outras pessoas chegarem? Letra C. Depois que os brancos se instalaram nas terras brasileiras, quem eles trouxeram para servir de mão de obra escrava? Depois que eles chegaram aqui, se instalaram, começaram a conhecer o território, eles trouxeram, né? Quem foi que eles trouxeram para servir de mão de obra escrava? Número 2. Escreva o nome dos símbolos oficiais brasileiros. Aí você vai colocar o nome abaixo, tá? De quais são esses símbolos aí que eles representam, tá? Número 3. Preencha a cruzadinha com os tipos que compõem as etnias e o nome do resultado das misturas das raças que originou o povo brasileiro, né? Você vai colocar aí, completar essa. Número 1. O índio, igual ao indígena. Número 2. O negro, africano. O branco, português, né? Como eu te disse, os brancos são os portugueses que chegaram já depois dos índios aqui, né? O indígena mais o negro, deu que mistura. O indígena mais o branco. O caboclo ou mameluco, tá certo? E aí você vai fazer completar essa cruzadinha aí com essas informações. Número 6. Complete o quadro com a resposta correta. Número 6 não, dizer número 4. Complete o quadro com a resposta correta. O índio mais o negro deu origem a qual? O índio mais o branco, o negro mais o branco, tá bom? Aí a gente vai para a página 54, número 5. Leia o texto e descubra quem o texto retrata. Quem será que ele retrata? Antes dos brancos chegarem, havia muito mais nações de índios que hoje. Cada nação tinha um nome, cada povo falava uma língua, cada povo vivia como era costume dele. Cada nação sabia até onde era sua terra. Ninguém precisava fazer demarcação. A terra era de um dono só. A terra era toda da comunidade. Para nós, a terra é nossa vida. De quem é esse povo que eles estão falando aí? Será que eram os portugueses, os indígenas, os africanos? Quem eram esses povos? E o número 6, pesquise e responda. Por que os europeus trouxeram os africanos para utilizar de mão de obra escrava e não a dos indígenas nativos? Você vai fazer essa pesquisa, aqui comentou aqui, mas você vai fazer essa pesquisa e registrar aí no número 6, tá? Aí quando você concluir sua atividade de hoje, você manda e a Fernanda vai lhe auxiliar na correção, tá bom? Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.